Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Ana Caroline, mas podem me chamar de Carol. Sou estudante de medicina da UFPB e nesse vídeo eu vou falar sobre o curioso caso do jovem que não sabia que tinha nordestinos estudando aqui na UFPB e sobre a pobre moça que teve sua vaga roubada por cotistas, principalmente os cotistas raciais. Faz algum tempo que eu recebi esse tipo de comentário aqui no canal e um comentário que eu comentei em outro vídeo. E eu fiquei na dúvida se eu vim aqui falar sobre isso ou não, mas assim, eu refleti e cheguei à conclusão que esse tipo de pessoa merece sim ser exposta para aprender a não estar falando besteira na internet. O primeiro comentário foi feito pelo meu primeiro hater, porque né, o canal tá crescendo, já tem até hater. E assim, não deu tempo nem de responder porque o YouTube acabou excluindo na hora por ser um conteúdo muito ofensivo. E eu não vou repetir porque vai que é doença, né? Então eu vou deixar aí na tela para vocês darem uma olhada e saber do que é que eu tô falando. Minha primeira reação a ver esse comentário foi assim meio de surpresa, sei lá, porque a pessoa vinha num vídeo sobre a Universidade Federal da Paraíba e se ofender porque tem uma nordestina falando, então fiquei pensando, meu Deus, imagina se essa pessoa descobre que tem gente, que tem nordestino morando em João Pessoa e que tem nordestino na Paraíba. Será? Aí pronto, assim, eu sinceramente virou foi um deboche entre os meus amigos. A gente fica tirando onda assim, dizendo, sai pra lá que eu me misturo com esses médicos do Nordeste. Só que lógico, é só entre a gente. Também achei essa pessoa sem muita originalidade, porque a pessoa atacar uma mulher criticando a vida sexual dela, tipo assim, zero pessoas chocadas. Então, esperava um pouco mais de intelecto dessa pessoa. Sério, meu primeiro hate eu acho que eu dou assim uma nota 4. Esperava uma pessoa mais culta, sei lá. E graças a Deus até hoje esse foi o único hater que apareceu aqui no canal, né? Porque só ele já foi suficiente, já deu um show assim de ignorância. E basicamente quem é aqui do Nordeste também, infelizmente, a gente não se surpreende mais com o povo que fica chocado de saber que aqui tem civilização, que as pessoas estudam, que tem nordestinos vivendo no Nordeste, assim, sabe? Civilização, porque tem gente que acha que aqui é só seca, casa de taipa, um povo assim no meio do mato que você nunca viu, porque tem uns vídeos aí que passam na TV que eu sinceramente não sei nem pra onde achar aquele povo. Então é igual o povo que acha que na Amazônia o pessoal vive na floresta, é assim a mesma coisa. Sinceramente, isso revela uma certa ignorância da pessoa, sabe? Uma certa falta de informação. Fora que esse tipo de comentário revela muito mais sobre a pessoa que comentou do que sobre mim, né? Que recebi o comentário. Por quê? Porque demonstra uma certa insegurança e uma certa frustração por parte do cidadão que comentou isso, que a gente inclusive ficou na dúvida se era um homem adulto ignorante ou se era um pré-adolescente ou um adolescente ou até uma criança que estava comentando. Então, se for algum menor, a tia vai dar uma dica assim, sabe? Se você estiver chateado, você guarde sua chateação para você, porque ninguém é obrigado a lidar com ela além de você. Então, tá com raiva, meu amor, dê um grito no travesseiro, dê um murro no colchão, dê uma surtada assim dentro de casa, mas não fique comentando besteira na internet, não. É melhor ficar calado e deixar todo mundo na dúvida se você realmente é uma pessoa desprovida de inteligência do que abrir a boca e as pessoas terem certeza, não é mesmo? Então, assim, além de tudo, a pessoa não botou foto, né? Por isso que a pessoa não sabe se é adulto, se é adolescente, que é muito fácil criar um perfil com o nome aí aleatório e vir e na internet falar besteira. Isso aí qualquer um faz. Eu quero ver, é ter coragem de se identificar. Aí sim é que é o babado. Então fica a dica, se você tem algum problema, alguma questão mal resolvida na sua vida, vá resolver em vez de ficar atacando os outros, porque ninguém é obrigado a lidar com frustração alheia. O segundo comentário foi feito por uma pobre jovem que teve sua vaga roubada pelos cotistas, principalmente os cotistas raciais. Força guerreira. Porque, sinceramente, eu não vou entrar muito nessa questão de racismo por motivos óbvios que
Sinceramente, eu nunca sofri racismo na minha vida, nem vou sofrer. E nunca fui confundida com bandido, nunca aconteceu nada comigo em relação à minha cor, muito pelo contrário, as pessoas geralmente acham que eu sou rica, e a única vez que isso realmente deu problema foi na matrícula da UFPB, porque a mulher achou que eu estava tentando fraudar as cotas de renda, e foi aquele bafafá que eu comentei nesse vídeo. Então, fora isso, sim, não teve nenhum evento na minha vida. Já aconteceu de eu ir comprar alguma coisa numa loja e pegar a mercadoria e esquecer de pagar, tipo, não sei, bug cerebral, sabe? E sair andando tranquilamente e não me acontecer nada. Então, assim, vou deixar esse assunto para o meu colega, né, Wagner Félix, que tem um canal aqui no YouTube também, o Pobre na Medicina UFPB, que ele tem muito mais propriedade e vivência para falar sobre isso. Esse comentário, inclusive, já faz algum tempo que eu comentei num vídeo sobre racismo no ensino superior, falando que aqui na UFPB teve um TCC sobre isso. Então era só dizendo, aqui teve um TCC sobre isso, as pessoas estão debatendo mais esse assunto e tal. Aí uma pessoa, né, essa jovem aí veio se ofender, dizer que os cotistas são ladrões, que querem acabar com preconceito, só que estão arrumando mais discriminação e que é horrível você estudar para ver um cotista e roubar a sua vaga. Olha, Mara, sinceramente, eu espero de verdade que com os acontecimentos atuais e o tanto de protesto que está tendo por aí contra o racismo, você tenha realmente mudado assim um pouco a sua opinião, porque ela é bem ruim, sabe? Eu acho esses comentários, na verdade, porque eu ainda tentei explicar para a senhorita lá, né, que ela estava errada, mas ela continuou metralhando esses excrementos, então posso fazer nada. Mas, assim, em relação aos cotistas terem roubado a vaga dela, eu acho isso um absurdo, né? A gente também que é cotista, infelizmente, já tá meio que cansado de ver essas coisas, das pessoas dizendo que cotista tem vida fácil, que tem tudo na mão, que não precisa estudar, porque o governo facilita tudo. Só falta dizer que o povo que organiza o SISU liga assim e diz, olá, então, tudo bem, eu sei que você quer passar nessa universidade, toma aqui essa vaga. Só que não, né, amados? A gente estuda muito, muito, muito. Em relação à nota de corte ser menor, é unicamente porque a pessoa tem, digamos assim, além dos déficits da educação, né, pública, que você sai sem saber um monte de coisa. Eu mesma, a primeira vez que eu vi Química e Física na minha vida foi no ensino médio, então assim, o que para algumas pessoas era uma revisão, que já tinha visto no fundamental, pelo menos o básico, para mim foi tudo novidade. Fora que tinha que trabalhar em casa, cuidar dos irmãos e tudo mais. Então, assim, não só eu, como boa parte dos cotistas, a maioria mesmo, precisa fazer alguma outra atividade em paralelo com a escola, seja cuidar da casa, seja cuidar dos irmãos para os pais trabalharem, seja ajudar no sustento de casa, enfim, sempre tem aquela preocupação, aquela pressão, você não tem tempo de ficar tentando vestibular. Na verdade, as pessoas lhe desencorajam quando você fala que quer um curso concorrido como medicina, vai tentar uma coisa mais fácil, porque isso é coisa de rico, isso não é para você, você tem que aprender a se colocar no seu lugar. Então, assim, a questão da nota de corte ser menor não é por falta de esforço, não, querida. É justamente porque a gente tem que se esforçar muito mais para suprir carências que, geralmente, o pessoal da rede privada, assim, que sempre estudou em escolas de ponta, não aquelas, por exemplo, escolas de cidade pequena. Eu mesma ainda tive o privilégio de estudar algum tempo numa escolinha de bairro, assim, no interior. E assim, a escola, a vantagem em relação à escola pública era que os professores não faltavam, mas em relação ao ensino mesmo, o nível de ensino, se você pegar com o da capital, estamos lascados. Não sei como está hoje em dia, mas na minha época era assim, então, enfim. Mas voltando aqui para o assunto, a gente sai com um monte de déficit, um monte de coisa, com um monte de preocupação e tendo que correr atrás sem recursos disso. Então, tem que trabalhar para fora, para pagar curso. Eu mesmo já entreguei muito panfleto na rua, já fiz assim muito bico para poder conseguir as minhas coisas nos meus estudos e tudo mais. Ainda tem questões familiares, porque assim, boa parte das pessoas que eu conheço e que eu continuo pesquisando tem problemas familiares, de convivência e tudo mais. Os parentes pressionam muito que você arruma um emprego porque você só dá gasto. Isso é uma coisa assim comum na realidade do estudante pobre da escola pública.
Então, as nossas notas ainda se aproximam do corte da ampla concorrência. E isso, assim, é uma vitória muito grande, porque não é por falta de esforço, é o contrário, é muito esforço para conseguir atingir essa nota. E, assim, as vagas são contadas. Para minha cota mesmo são 9 vagas. Você que lute. Aqui na UFPB você tem 9 vagas para entrar num ano e depois só no ano seguinte, que é a escola pública e baixa renda, porque óbvio, não, a vergonha de se autodeclarar negro dessa coisinha aqui eu não dei pra minha mãe. Enfim, que isso é outro assunto que, pelo amor de Deus, mas deixa quieto. Porque se eu for falar nisso, aí pronto, aí eu já vou entrar novamente num assunto que não é, digamos assim, meu local de fala. Então, assim, eu não estou criticando o pessoal da rede privada, muito pelo contrário, eu sei que o pessoal da ampla concorrência estuda e muito, são pessoas esforçadas, pessoas dedicadas, que cada um tem suas batalhas, cada um tem suas lutas de acordo com a sua realidade. Mas, assim, querer desmerecer uma pessoa por uma realidade que você não conhece, que você nunca viveu, é uma atitude, assim, digamos, desonesta, sabe? É tipo assim, você ter tudo, eu vou dar um exemplo aqui bem destoante, assim, que eu já vi. De você ter tudo, ter estudado em escola muito boa a vida inteira, ter feito cursinho caro de 2.000, 3.000 reais, ter, sabe, ganhado um carro na aprovação, mas dizer, os cotistas que são privilegiados, roubaram minha vaga e tudo mais, entendeu? Sério, se desse pra trocar, trocava na hora, tranquilo. Ó, tenho que ficar de olho nessa madama aqui, porque ela já tentou arrancar meus post-it dali da parede mais de uma vez. Não, Elzinha? Então, assim, fica a reflexão, né, com esse vídeo, que a pessoa pense um pouquinho antes de comentar as coisas na internet, para não estar falando asneira, para não estar passando essa vergonha. Você pode muito bem, assim, fazer tanta coisa produtiva da sua vida. Se você não gostou de um conteúdo, é só passar para frente. Não precisa esculhambar a pessoa que fez ele. Porque lembre-se que atrás da tela também tem um ser humano, tem um ser pensante. Eu fiquei refletindo sobre isso, que se fosse antigamente era capaz assim de eu ter sumido desse YouTube, porque eu não tinha autoestima nenhuma, tinha um emocional muito frágil e qualquer coisa me abalava. Eu não estou dizendo que hoje em dia meu emocional é perfeito, mas assim, melhorou bastante. Porque eu acho que não tem essa pessoa da saúde mental perfeita. Me desculpe, mas pode ser o ser mais namastê do mundo que não é possível que a pessoa não passe uma raiva, entendeu? Repense suas atitudes. Eu queria aproveitar aqui o espaço desse vídeo para não dizer que eu só falei de coisa ruim, para que vocês sigam o Instagram Livros do Dri, que é um menino assim muito esforçado, ele tem 12 anos, é lá da Bahia. E ele tem um Instagram de resenhas literárias, então ele sofreu um ataque racista horrível, que são palavras assim que você não deveria ter dito nem para um adulto e disseram para uma criança. E a internet se mobilizou para conseguir seguidores para ele. Então eu comecei a acompanhar, ele já ia nos 200k. Agora tá com mais de 800 mil e assim, eu quero que chegue no 1 milhão, sabe? Que ultrapasse, que vá 2, 3 milhões. Então eu sei que eu tenho poucos seguidores, mas o pouco que tem já é alguma coisa. Vamos lá dar uma olhada. Ele lê livros assim muito bons e faz ótimas resenhas. Então é um menino muito esforçado e que merece muito sucesso. Se inscreva também no canal de Wagner, que ele também é uma pessoa super legal. A gente é de períodos diferentes e tem gostos diferentes. Então, assim, meio que, apesar de ser na mesma universidade, os canais da gente, eles são um pouco diferentes, cada um com sua individualidade, não é mesmo? E é isso, era isso que eu queria falar. Espero que as pessoas entendam que tem que transmitir boas energias, né? Porque o que você transmite acaba voltando para você. Essa pessoa que ficou me xingando aí, desejando mil e uma coisa, sinceramente, essas coisas não respingam em mim, mas sim mais em quem disse, sabe? Então é isso, eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima!